Primeiro domingo de março, iniciamos aqui mais um tema. O tema desse mês é misericórdia. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 8 e 9. E diz assim: concluindo, tende vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Pai, abençoa a porção da Tua palavra. Venha falar conosco nesta manhã em nome de Jesus. Venha nos instruir, Espírito Santo, a respeito da misericórdia, para que nós, como igreja de Jesus, possamos exercê-la no nosso viver diário, em nome de Jesus. Amém. O tema misericórdia que nós vamos tratar nesta manhã tem a ver com aquela misericórdia que Deus deseja encontrar nas nossas vidas, e não exatamente na misericórdia que Ele já ministra sobre as nossas vidas. Porque assim como Ele é misericordioso, Ele deseja que nós também exerçamos misericórdia. E esse texto é importante porque ele tem como foco central um imperativo para exercermos misericórdia. A origem da nossa palavra misericórdia é latina e é composta de duas outras. A primeira, miserere, que significa ter compaixão, e a segunda, cordis, que é coração. Daqui nós já dependemos que essa palavra tem um significado especial, porque se ela tivesse em sua raiz etimológica somente ter compaixão, poderia estar se limitando a um significado. Mas no momento em que nós temos essa segunda parte da palavra que fala de coração, nós começamos a perceber que é algo que necessariamente precisa ser exercido com sentimento. Há um sentimento envolvido na demonstração da misericórdia. Há um sentimento que leva-nos a envidar esforços para que misericórdia seja exercida. E nesse texto nós encontramos pelo menos 6 aspectos que eu quero tratar com os irmãos a respeito da misericórdia, porque nós somos convocados como igreja de Jesus a sermos misericordiosos. E quando nós pensamos a respeito da misericórdia e nós vemos o nível e o tipo de misericórdia exercida sobre a minha vida, sobre a tua vida, da parte de Deus, e quando nós comparamos isso com a necessidade de nós sermos misericordiosos, isso nos faz pensar no tipo, na qualidade de misericórdia que nós devemos exercer. É claro que nós não vamos alcançar a excelência da misericórdia de Deus, porque nós somos imperfeitos e Ele é perfeito. É claro que a abrangência da misericórdia que iremos exercer não será a mesma do nosso Deus, mas mesmo assim, nós temos da parte do Senhor o modelo da misericórdia que Ele deseja encontrar na minha vida e na sua vida. Então, desdobrando esses versículos, esses 2 versículos, nós podemos encontrar, em primeiro lugar, que misericórdia demanda sinergia de pensamento. O texto diz assim: tendes todos vós o mesmo modo de pensar. E quando o texto diz para ter o mesmo modo de pensar,
não significa que todos são obrigados a pensar igual, mas que todos são livres para direcionarem os seus pensamentos para a vontade de Deus. Ora, quando todos nós direcionamos o nosso pensamento para a vontade de Deus e nos submetemos a essa vontade, essa misericórdia que Ele deseja ver em nós terá a mesma qualidade, porque vem de Deus. Quando o apóstolo está dizendo que nós temos que ter o mesmo modo de pensar, significa que o nosso pensamento precisa estar convertido, que o nosso pensamento precisa estar doutrinado biblicamente, que o nosso pensamento precisa estar pastoreado por Deus, para que ele seja regulado, calibrado e adequado à vontade soberana do Senhor. Os nossos pensamentos muitas vezes seguem em muitas direções, e muitos são os elementos que podem direcionar os nossos pensamentos. Nós podemos ter os nossos pensamentos direcionados, por exemplo, por uma ideologia. Nós podemos ter os nossos pensamentos sendo direcionados por uma influência de alguém que nós consideramos bastante. Nós podemos ter os nossos pensamentos direcionados por um líder religioso. São muitos os fatores que podem direcionar os nossos pensamentos. E por conta desses fatores, muitas vezes, aqueles elementos primeiros que nós recebemos na nossa formação como pessoa em casa, podem ser desvirtuados, diferenciados, distorcidos, mudados. Por isso, quando nós chegamos à presença de Deus, quando nós somos informados que existe um manual que se chama Palavra de Deus, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos que transformar o nosso pensamento. A palavra de Deus diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo o nosso pensamento é corrompido e perverso fora da vontade de Deus. Quando nós fazemos como sugerem as pessoas, os artistas, os formadores de opinião, a mídia, e seguimos o nosso coração, nós erramos, porque a palavra de Deus diz que não existe nada mais enganoso do que o coração humano. Então, quando o apóstolo está dizendo que para exercer misericórdia é necessário uma sinergia de pensamento, significa que quando nós chegamos à presença de Deus, toda aquela gama de pensamentos, de formações e de informações devem ser modeladas ao padrão que Deus deseja encontrar em nós. E como a palavra fala de padrão, padrão é uma coisa só. E é nesse sentido que os nossos pensamentos vão alcançando então essa sinergia. Em Atos capítulo 4, verso 32, nós lemos sobre o segredo do poder da igreja do primeiro século, a chamada igreja primitiva. Diz assim: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a mesma maneira de pensar. Eles estavam em sinergia de pensamento. A igreja alcançou aquilo que era o projeto de Deus para um ajuntamento de pessoas tão diferentes. Em todos os lugares onde muitas pessoas se juntam, nós temos ali uma diversidade de estruturas mentais, sociais, emocionais e espirituais. Por quê? Porque cada um de nós viemos de uma realidade diferente.
de uma cultura diferente, nascemos em estados diferentes, fomos criados de maneiras diferentes, recebemos diferentes medidas de educação, mas quando nos juntamos no corpo de Cristo, existe então essa sinergia de pensamento. E a igreja do primeiro século demonstrava poder e autoridade, porque todos falavam a mesma língua. Qual era a língua que a igreja primitiva falava? Falava das grandezas de Deus. Assim que eles estavam reunidos e houve então a inauguração da igreja, com a descida do Espírito Santo, e nós conhecemos o texto, muitos começaram a orar e a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia lá no Pentecostes. Nós tínhamos ali diversas línguas sendo faladas, porque o texto diz que estavam habitando em Jerusalém homens de todos os lugares da terra, partos, elamitas, da Mesopotâmia, Bitínia, Ponto, Ásia, mas cada um ouvia falar na sua língua materna. Então nós temos ali o exemplo maior de sinergia de pensamento, porque embora muitas línguas, dialetos e idiomas estavam sendo falados ali, todos eles estavam falando das grandezas de Deus. Se você for ver lá em Atos capítulo 2, é exatamente assim que está escrito. Isto é sinergia de pensamento. Sinergia de pensamento é necessário para se exercer misericórdia. Por quê? Porque o padrão de Deus para as nossas vidas não é diferenciado pela cultura, não é diferenciado pela maneira como você foi educado, porque se tentássemos estabelecer um padrão de misericórdia segundo a cultura e os padrões humanos, certamente isso não daria certo. Eu estou com a disciplina de religiões e seitas no seminário, e nós estávamos estudando exatamente sobre o hinduísmo, e nós temos dentro do hinduísmo o sistema de castas, que é quando a pessoa nasce numa determinada casta, por mais pobre que seja aquela casta, ele não tem pretensão de ascensão social, ele nunca será diferente daquela casta que ele nasceu, porque ele entende que pela estrutura do karma, ele está pagando pecados de antigas gerações. E quando você pensa neste entendimento do hinduísmo, fica difícil exercer misericórdia, porque eu que sou de uma casta diferente, não posso exercer misericórdia para alguém de uma casta inferior, porque eu estaria interferindo no karma dessa pessoa. Então notem que os aspectos culturais não podem ser padrão para a misericórdia que deve ser exercida. Os padrões religiosos também não. Somente Deus, como aquele que é perfeito e cujos princípios são perfeitos, pode estabelecer o padrão da misericórdia a ser estabelecido. Por isso, eu e você precisamos de sinergia de pensamento para exercer misericórdia. A segunda coisa que nós aprendemos desse texto com relação à misericórdia é que misericórdia abarca necessariamente aspectos de amor. Quando olhamos para esses dois versículos, nós vamos ver lá: demonstrai compaixão e amor fraternal. A misericórdia, quando exercida, mostra necessariamente aspectos de amor como compaixão, fraternidade. A palavra grega aqui é Filadelfoi, nos lembra até o nome daquela igreja do Apocalipse, Filadélfia, e significa amor para com o irmão. De maneira que sempre que exercemos misericórdia, necessariamente vamos ver no exercício da misericórdia traços de amor e fraternidade.
O que o texto está ensinando é que a misericórdia não pode ser uma ideia que fica somente guardada na cabeça. Que a misericórdia não é um princípio bonito escrito num banner dentro de uma igreja. Que a misericórdia não é um texto preferido que eu decoro para falar num certo momento, porque aquilo apenas soa bem, linguisticamente falando. Mas a misericórdia é um princípio que só tem a sua relevância quando acontece efetivamente nos meus relacionamentos interpessoais. Para se exercer misericórdia, é necessário que haja interação de indivíduos. Eu exerço misericórdia a uma outra pessoa, e essa outra pessoa tem a oportunidade de exercer misericórdia para com a minha vida, de maneira que o exercício da misericórdia só pode se dar na interação com o outro. Pessoas que são egoístas, em si mesmadas, não conseguem exercer misericórdia. Pessoas que só olham para dentro de si, que vivem apenas a sua realidade, que constroem uma redoma sobre suas vidas, não conseguem exercer misericórdia, porque misericórdia abarca aspectos de amor, e o amor é algo que precisa ser evidenciado com atos e atitudes. Em Efésios capítulo 4, verso 32, nós lemos: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Notem a importância que existe entre o relacionamento entre pessoas, porque ele diz uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Muitas vezes a convivência é algo difícil, os relacionamentos são complicados, mas eles são uma excelente oportunidade para nós lapidarmos a nós mesmos, porque no atrito que vai existir, e isso sempre vai existir, entre uma pessoa e outra, entre uma opinião e outra, esse atrito é totalmente saudável, porque vai nos lapidando, aparando as arestas, moldando o nosso caráter. Nós ficamos mais flexíveis, nós aprendemos a ouvir mais e falar menos, nós aprendemos a ter empatia, nós aprendemos a penetrar o coração da outra pessoa, para perceber nessa dinâmica de relacionamento, o que é que eu posso fazer em benefício da outra pessoa, através do amor. Por isso, misericórdia abarca aspectos de amor. A misericórdia verdadeira que vem de Deus, como o texto diz, ela tem na sua essência o exemplo de Cristo. Este versículo de Efésios que nós lemos diz assim: da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós temos um modelo para seguir. Se alguém eventualmente perguntasse como é que essa misericórdia abarca aspectos de amor, certamente o Senhor responderia: olhe para Jesus, veja como Ele procedeu, veja o que Ele fez por você, veja até onde foi a sua demonstração de amor. E aí você pega o exemplo e aplica. Então misericórdia também abarca aspectos de amor. A terceira coisa que nós aprendemos desse texto é que misericórdia requer sinais de humildade. O texto continua dizendo: sede misericordiosos e humildes. Por que a humildade precisa necessariamente caminhar juntamente com a misericórdia? Porque a tentativa de exercer misericórdia sem humildade
vai resultar apenas em ativismo egoísta. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente estendendo a sua mão para um desvalido, mas com outras intenções. Com intenções de ser projetado socialmente como alguém que faz o bem. Com intenções de receber verbas para a sua instituição, ONG ou instituto. Com intenção de ser louvado pelos homens. Com intenção de receber patrocínios milionários. Existe muita coisa por detrás de certos gestos de se estender a mão. Mas misericórdia requer sinais de humildade. Por isso a palavra exorta para que, ao exercermos misericórdia, não veja a nossa mão direita o que faz a mão esquerda. Esses dias eu vi uma charge muito interessante, que era uma pessoa aproximando-se de alguém que estava na rua, um mendigo, e com uma mão ele dava uma nota para aquela pessoa, um dinheiro, e com a outra mão ele tirava uma selfie. É aquele tipo de charge que, sem palavra, mostra muita coisa, porque é o comportamento de muitas pessoas, que até fazem o bem, mas as intenções do coração não são aquelas das quais o Senhor se agrada. Por isso, misericórdia requer sinais de humildade. Todas as vezes que exercemos misericórdia, é preciso que haja evidência de humildade nesse gesto que fazemos. A psicanálise diz que toda vez que você ajuda alguém, existe no seu coração, no seu interior, uma forma de recompensa psicológica. Ainda que seja inconsciente, lá no fundinho da sua mente, você está dizendo para você mesmo: olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou altruísta. É como se fosse uma recompensa emocional para um gesto que deveria ser despretensioso. Nós temos que lutar contra isso, porque a misericórdia requer sinais de humildade. Em Efésios capítulo 4, verso 2, lemos assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Você já deve ter ouvido que esse suportando-os não é suportar no sentido de aguentar o jeito de ser do outro, mas é suportando no sentido de se colocar embaixo e ser o suporte para que aquela pessoa não caia. Isto é suportar uns aos outros em amor. E este suporte que Deus nos dá a possibilidade de oferecer a outra pessoa, deve ser exercido por misericórdia, mas com sinais de humildade. O versículo está dizendo: com toda humildade e mansidão e com paciência. Somente quem já se propôs a exercer misericórdia é que vai saber o quanto é necessário mansidão e paciência. Porque existem algumas necessidades e existem algumas pessoas que demandam misericórdia, mas que por conta de sua estrutura, seja social, psíquica ou outras, requer de nós um exercício de misericórdia acompanhado de paciência. Porque senão nós não conseguimos ir longe. Porque senão essa misericórdia vai se transformar em falta de paciência. Porque senão a misericórdia vai ser desprovida de humildade, como requer a palavra de Deus. Misericórdia requer humildade.
no sentido de que, ainda que você esteja na posição de ajudar, de auxiliar, de levantar esse ou aquele outro, jamais você vai estar numa posição de superioridade em relação a ele, porque todos somos iguais. E devemos nos lembrar que no minuto seguinte, talvez nós possamos estar com os papéis invertidos, e aquele que foi ajudado estará nos ajudando. E a humildade vai fazer muita diferença nessas horas. A quarta coisa que nós aprendemos nesses versículos com relação à misericórdia é que misericórdia impõe retribuição santa. O versículo continua dizendo: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Esse conceito é um pouco estranho fora do contexto cristão. O conceito de dar a outra face, o conceito de caminhar a segunda milha, o conceito de não retribuir mal com mal, o conceito de abençoar e orar pelos inimigos. Todos esses conceitos são estranhos fora do contexto cristão. Eles não fazem sentido para um ser humano que é apenas homem natural. Nós não nascemos com essa predisposição de perdoar, de dar a outra face. Pelo contrário, o nosso sistema, a nossa formação reptiliana requer um ajuste de conta, uma retribuição. Toda ação provoca uma reação, e assim nós vamos caminhando, destruindo relacionamentos, pagando mal com mal. Mas a palavra nos diz que misericórdia impõe a nós uma retribuição que eu chamo de santa. Por quê? Porque ela fala que você precisa não retribuir mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Pelo contrário, o texto diz: abençoar. O impulso natural do homem é devolver tudo na mesma moeda. Essa retribuição não é passiva. Essa retribuição santa, da qual fala o texto, não é uma retribuição passiva. Ou seja, quando eu sou ofendido por alguém, eu simplesmente deixo passar, não comento nada, não falo nada, ignoro. A retribuição santa vai além. Além de você não levar em consideração o mal que alguém causou a você, você tem que dar um passo adiante. O texto diz: abençoai. Então não é só entrar num modelo de passividade e ignorar o mal que te fizeram, mas é ir além e ser ativo, proativo, abençoar aqueles que estão te maldizendo. Misericórdia impõe a cada um de nós retribuição santa, senão nós não poderemos dizer que somos misericordiosos. Jesus, em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, diz assim, ensinando a respeito desse princípio: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja que quando ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará, ele está dizendo no sentido de mesma disposição de coração. Ele está dizendo no sentido de mesma proporção. Na mesma proporção que nós perdoarmos a quem nos ofendeu, nós seremos perdoados. Por isso que não é muito fácil
fazer a oração do Pai Nosso. Porque chega nesse momento crítico em que nós temos que admitir que aquilo que virá do Senhor para nós será na mesma proporção da misericórdia que demonstramos ao nosso irmão. E para aquele que é honesto, fica muito difícil fazer essa oração, a não ser que ele ajuste o seu comportamento e a sua maneira de pensar ao padrão de Deus. Porque misericórdia impõe retribuição santa. Aquilo que você recebe como injúria, como difamação, como violência, como calúnia, muitas vezes, você devolve com exercício de misericórdia e com bênção. Pelo contrário, abençoai. A quinta coisa que nós aprendemos desses 2 versículos com relação à misericórdia é que misericórdia exige ciência da missão. O que isso significa? Você precisa estar ciente da missão que Deus colocou nas suas mãos quando você foi chamado para ser crente. Simples assim. O texto diz assim: foi justamente para este propósito que fostes chamados. Quem não sabe para que foi chamado, precisa rever o seu próprio chamado. Quem não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão, precisa voltar e rever os passos anteriores para descobri-lo. Talvez você nunca tenha feito essa pergunta para você mesmo: qual é o meu chamado? Qual é o propósito para o qual Deus me colocou neste lugar, nessa obra santa, nesse reino maravilhoso? Por que eu estou aqui? E o texto está dizendo: foi justamente para este propósito que fossem chamados. Ter ciência da nossa missão e chamado coroa e enche de significado o exercício da misericórdia. Só pode exercer misericórdia de forma consciente e no padrão de Deus quem já sabe o objetivo do seu chamado. E quando eu falo chamado, não são os ministérios específicos da igreja, de louvar, de pregar, de ensinar, de aconselhar. Não é só isso. O serviço na casa de Deus abrange muito mais, de maneira que existe um chamado que é universal para todos os crentes, e você precisa urgentemente descobrir qual é, se ainda não sabe. Por isso misericórdia exige ciência da missão. O meu exercício de misericórdia para com o meu irmão só vai ter significado, sentido, se eu souber por que eu estou fazendo isso. Porque senão ele pode ser qualquer outra coisa menos misericórdia. Pode ser ação social, pode ser ajuda, pode ser piedade, pode ser qualquer outra coisa menos misericórdia. Deus deseja que os homens conheçam a misericórdia, o princípio da misericórdia, através de nós. Existem muitos princípios teológicos, ou seja, daqueles que vêm da parte de Deus e que estão expressos na palavra, que o mundo só vai conhecer o significado real deles a partir do momento que a igreja torná-los efetivos no dia a dia. Como é que o mundo vai saber a respeito do fundamento da misericórdia, se não existem crentes exercendo misericórdia para eles saberem o que é? Por isso, misericórdia exige ciência da missão. Eu preciso estar ciente
do motivo pelo qual Deus me chamou para essa graça maravilhosa. Veja o que diz Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele vem e sintetiza esse princípio quando ele diz assim, na minha versão: ó ser humano, Ele, o Senhor, já te revelou o que é bom, e o que o Senhor exige de ti, senão apenas que pratique a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Esse resumo torna as coisas aparentemente mais fáceis, porque é um resumo que condensa todos os outros princípios. Ele diz: Deus já deixou claro o que Ele quer de mim e de você. O que Ele quer? Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e a lealdade, e que você ande humildemente na companhia do teu Deus. Quando você toma ciência disso, você está tomando ciência da sua missão. Então, guarde esse texto, pelo menos um endereço, Miqueias capítulo 6, verso 8. Quando alguém perguntar, ou quando você quiser ensinar alguém, qual é a sua missão? Qual o propósito de você ter sido chamado por Deus? Ele quer que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e a lealdade, e que ande humildemente na companhia do meu Deus. Por isso que misericórdia exige ciência da missão. Mas existe um sexto aspecto ainda da misericórdia, que nós aprendemos nesse texto. Misericórdia contempla uma herança santa, bendita. O texto diz: a fim de também receberdes bênção como herança. É o resultado desse aprendizado e de colocar isso em prática. Não que a misericórdia deva ser exercida com uma finalidade egoísta, porque Deus o saberia. Se você tiver em mente apenas a herança em si, não estará correto. Mas que a misericórdia traz a herança como consequência natural de sermos misericordiosos. O texto está dizendo: exerça misericórdia, porque o resultado, a consequência de ser misericordioso será uma herança bendita. No caminho da herança existem alguns degraus de misericórdia. E quais são esses degraus de misericórdia para chegar ao caminho da herança? 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Essa é a herança bendita que nos aguarda. Essa é a herança bendita reservada para os filhos de Deus. Essa é a herança bendita para todos aqueles que exercem misericórdia, porque a misericórdia contempla essa herança bendita. Existe algo poderoso e precioso da parte de Deus
reservado para todos aqueles que, na presença do Senhor, são obedientes com relação à misericórdia. Então notem que, quando a Bíblia e quando nós falamos sobre misericórdia, não significa somente aquilo que Deus ministra sobre a nossa vida, porque Ele é misericordioso para conosco, mas também tem o aspecto da misericórdia que nós temos que exercer para com as pessoas que estão ao nosso redor. Concluindo então, para fixar os princípios que nós trabalhamos aqui, misericórdia demanda sinergia de pensamento. É a mente de Cristo que vai fazer com que pensemos igual. Misericórdia abarca aspectos de amor. É impossível exercer misericórdia descolado de amor. Misericórdia requer sinais de humildade. É impossível exercer misericórdia sem que a humildade seja verificada, atestada na vida das pessoas. Misericórdia impõe uma retribuição santa, ou seja, todo aquele que exerce misericórdia certamente irá retribuir mal com bem, abençoando os inimigos que se levantam. Misericórdia exige ciência da missão, porque você só vai ser verdadeiro exercer misericórdia quando você souber a respeito do seu chamado. Misericórdia contempla herança bendita. Há uma herança bendita da parte de Deus, aguardando para ser realizada para todos aqueles que são misericordiosos. Que Deus, através do seu Espírito Santo ensinador, possa fixar esses princípios na nossa mente e no nosso coração, e que nós possamos experimentar, mas também manifestar a misericórdia, porque Deus requer isso de todos os seus filhos. Fique de pé, vamos orar.